Ele chegou a entrar na casa do Eduardo Matarazzo e roubar R$ 200 dele. Meu Deus! Olha aí, roubando figuras históricas. Olá, e sejam muito bem-vindos a 2026. Ano novo, vídeo novo, e eu espero que a gente esteja descansado quando esse vídeo sair. Estamos gravando do passado, diretamente para o futuro, para dizer que talvez estaremos descansadas. Nos conte. Nesse momento, não estamos, mas em 2026 é um novo ano, é um ano de novas oportunidades e talvez a gente esteja descansada nesse ano. Entendeu? Já pensou se 2026 for o ano que a gente vai falar, nossa, eu tô tão descansado? Nossa, tô com saudade de um estresse, sabe? De ter uma vida. Já pensou? Ai, que delícia, gente, eu quero. Gostaria. Tua filha está pronta. A exaltação, né? Que vem a exaltação. Sim, a humilhação já deu, né? Já teve bastante, né? Ah, então. Gente, ano passado, em 2025, eu comecei o nosso ano trazendo um vídeo sobre São Paulo, sobre o edifício São Vito. Quem viu aí sabe, né? Quem se lembra dessa torre. Então, Teve já a primeira interrupção canina do ano. Muito bem. Ok. Começando bem. Ok, veio, saiu. Perdão. Perdão pela interrupção. Vou encostar a porta de maneira apropriada agora. Ok, voltando. Então, sim, São Vito, inclusive, ótimo roteiro, ótimo episódio. Foi muito bom. a galera gostou. Eu E gostei, eu adorei. esse ano eu resolvi iniciar da mesma forma, falando sobre a história de São Paulo. E trouxe aí um caso vintage, um caso da história da nossa cidade. E eu sei, eu tenho a intenção de fazer casos de outros estados também. Mas antes eu queria trazer uma figura icônica de São Paulo. E quando eu falo figura icônica, eu não quero dizer de forma nenhuma que os atos dessa pessoa foram corretos ou que nós os achamos icônicos ou dignos de louvor e simpatia. Afinal de contas, o nome do podcast é Pátria Amada Criminal e não Pátria Amada Feliz. O que eu quero dizer com figura icônica é que não tem como negar que esse personagem deixou sua marca na história da cidade de São Paulo. Então, eu queria falar sobre essa figura. Hoje a gente vai falar, então, de Gino ou Dino Meneghetti, um ladrão também conhecido como o Rei dos Ladrões ou Gato dos Telhados. Meu Já Deus, o gato dos telhados. já que ele frequentemente escapava à polícia e à cadeia pelos telhados. Um gatuno. Um gatuno dos telhados, exatamente. O gato dos telhados viria a ser preso diversas vezes no decorrer de sua vida, mas ele nunca desistiu de sua verdadeira vocação, tendo sido preso pela última vez aos 90 anos de idade. E é claro que Olha. com toda essa ousadia, essa Ousadia, malemolência alegria. e essa malemolência, ele também virou uma espécie de celebridade. Porque dependendo de quem. Ele virou uma espécie de celebridade porque a mídia usava muito a história dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele virou uma lenda urbana, praticamente. Mas também porque, dependendo de para quem você pergunta, o Dino pode ser um meliante, um delinquente incorrigível, ou um ladrão à la Robin Hood, uma espécie de herói carismático ou anti-herói carismático. Ou até uma vítima da sociedade da época. Embora eu duvide muito que ele seja ou que ele sequer aceitaria esse último título, né, de vítima. Eu acho que ele jamais falaria que ele era uma vítima da sociedade. Mas a gente vai começar essa história do começo, gente. E eu já preciso
fazer o nosso alerta que a gente faz em todo caso vintage. Esse é um caso muito antigo e as fontes variam muito, muito. Foi até difícil de escrever, porque em uma fonte uma coisa acontece na década de 20, na outra aquela mesma coisa acontece na década de 50. Então, e daí cada site tem um timeline, sabe? O que eu recomendo? Eu fiz aqui um resumo da história, né, só o resumão aqui do Terceirão para vocês entenderem essa Thor. E daí, O resumo do Terceirão. se você se interessar por essa história, se você achar que você queria saber mais sobre a história de São Paulo e sobre a história do Dino, existem livros que a gente vai listar aqui, inclusive, na descrição desse episódio, junto com as nossas fontes. E daí eu sugiro que você compre um livro, porque daí comprando um livro, você vai ter um material de um jornalista que teve acesso a documentos históricos, que teve acesso a coisas que eu não tive acesso. Então, por aqui eu vou fazer só um resumão da história que eu consegui montar aí com as fontes que também estão descritas aqui na descrição do episódio. Bom, o Dino Amleto Meneghetti nasceu sob o nome Amleto Giotto Sabindo Florestal Menichetti. Era um parágrafo o nome dele. Em 1878, na região da Toscana, na Itália. Quando ele era muito novo, a família se mudou para a região de Pisa, onde seu pai começou a trabalhar em uma fábrica, e o pequeno Dino passava os dias com os garotos da vizinhança realizando pequenos furtos. Então, logo de cara, ele já mostrou ao mundo a que veio, né? A primeira prisão por furto se deu já aos 11 anos de idade, quando Meu ele passou Deus! 3 dias no reformatório de São Mateus. Depois disso, ele tentou melhorar o seu comportamento, mas como de boas intenções o inferno tá cheio, ele voltou a ser preso aos 13 anos de idade. Ele foi preso algumas vezes por roubo qualificado, até decidir mudar de vida e voltar aos estudos aos 16 anos. Não é bizarro você já tá na sua segunda mudança de vida aos 16 anos? Sim, mas com 16 anos ele tentou. Ele voltou para a escola, voltou aos estudos e ele se profissionalizou como mecânico e serralheiro. Então ele aprendeu uma profissão. Ele chegou a morar um tempo na França, mas lá ele foi deportado depois de ter sido preso por porte ilegal de armas. Ou seja, ele tentou, gente, mas não deu certo a mudança de vida. Ok, va bene. De volta à Itália, ele simulou loucura para ser dispensado do serviço militar e acabou sendo diagnosticado como alienado e internado em uma série de manicômios entre 1905 e 1910. E depois desse início de vida tão conturbado, né, em que ele já foi preso, já começou a vida, já foi para a França, já foi deportado, já fez tudo, já foi louco. Ele não tem nem 20 anos e ele já viveu mais que muita gente. Então, mas daí ele continuou nessa até os 35 anos, quando ele migrou para a tal, né, uma então República dos Estados Unidos do Brasil, chegando no Porto de Santos em 1913 a bordo do navio Tommaso di Savoia. Você tem que fazer assim quando você fala. Um dossiê feito pela polícia italiana e enviado às autoridades brasileiras dizia que o Dino era um elemento perigoso, condenado diversas vezes por crimes contra a propriedade e por violência contra agentes da força pública. Ele dizia também que o Dino tinha passado 18 meses na prisão por tentativa de violência carnal, que é exatamente o que vocês imaginam. Meu Deus! Pois é, a gente não sabe dos detalhes, então é muito difícil dizer o que aconteceu, se ele era realmente culpado, se ele não era. Como eu falei, o ideal é a gente procurar fontes, livros de pessoas que tenham tido mais acesso, mas eu acho que esse tipo de documentação até se perdeu. Vamos ver. Nossa, o processo de imigração, né, do tipo de recebimento dos imigrantes italianos no Porto de Santos foi muito bagunçado.
esse processo de transcrição, né, da sua documentação italiana para o Brasil, fez com que um monte de gente tenha o sobrenome trocado, Ah, profissão trocada. uhum. O recorde não, né? A ficha criminal é meio que às vezes se perde, dependendo do que Às você vezes paga se para perde quem. não, e às vezes se perde por um erro de digitação, assim, um erro de Sim, sim, sim. escrita. Ou, o cara esse daqui é o Dino Meneghetti, mas daí você coloca Meneghetti, já não é mais o Dino, entendeu? Daí você já é uma ficha que se perde. Sim. E tem uma outra coisa, era a dificuldade de comunicação até entre as autoridades brasileira e italiana. Às Uhum. vezes as polícias não se entendiam. E aí, na hora de colocar, de passar as informações, ou no momento da entrevista também, que a pessoa está entrando no país, ou no momento em que uma polícia conversa com a outra, as informações vêm trocadas. E tinha um Uhum. monte de gente entrando, né? Então você tem Então. os trabalhadores da alfândega super sobrecarregados, com pressa de fazer a galera entrar logo, porque tem muita gente vindo. Então você meio que coloca de qualquer jeito, assim. Eu sei porque eu tirei, né, pra estar aqui a cidadania italiana. E no período, eu morei na Itália um tempo com outras pessoas que também estavam tirando a cidadania, e aí eu vi como a documentação é bagunçada. Às É. vezes você tem que pagar a pessoa para ir lá na igreja que a pessoa foi registrada para conseguir tirar uma segunda via de um documento, porque o sobrenome foi para o Brasil completamente diferente, porque a pessoa da alfândega anotou o sobrenome como se, tipo, foneticamente, assim, É. escreveu completamente errado. Aí você O precisa da meu próprio comprovação. sobrenome, o outro sobrenome, que é o sobrenome italiano, ele é uma variação, ele não é o sobrenome, real, assim, o sobrenome que veio. Ele é Aí. Algumas fontes dizem que esse dossiê precedeu a chegada do Dino e outras fontes dizem que ele foi enviado depois da sua chegada, quando ele já estava por aí pelo Brasil. De qualquer forma, o Dino conseguiu entrar no Brasil e se estabelecer no país. Em São Paulo, Dino conheceu Concetta Tovani, com quem ele se casou e teve 5 filhos no decorrer dos anos, contrariando a vontade do pai e do tio da moça. Aparentemente, quando a família dela não quis que o casamento fosse realizado, ele meio que raptou a Concetta e foi casar com ela mesmo assim. Lembra que a gente fez, quando a gente fez o caso da noiva de 8 dias? Que a gente Aham. descobriu que era uma coisa comum na Itália fazer É, isso, que chamava é. fuitina, Então, que você só dá uma fugida. A gente falou disso num episódio, era uma prática comum, na Itália, você fazer isso quando você queria casar e a família não aprovava. só raptou a noiva. Era isso mesmo. Mas falam que normalmente a noiva sabia, né? A noiva Se a noiva queria consentia, assim. também. Ah. Num primeiro momento, o Dino tentou sustentar a sua família trabalhando como pedreiro, mas a sua carreira acabou quando, depois de brigar com o mestre de obras, o Dino lhe atirou um balde de cal na cabeça. Meu Deus! E assim, Que gente, você violência! pode Dino falar, do ai, céu! Natália, que violência, não sei o quê, mas assim, quem nunca pensou em fazer isso com o chefe, gente? Ele É foi um balde de concreto. um Você tem que estar com balde de muita cal, raiva. balde de Calma. cal. Veja bem. Você tem que Gente, estar com raiva. então. Ele foi preso já em 1914, após furtar armas de uma loja de armamentos importados. Nessa ocasião, ele realiza a primeira de suas muitas icônicas fugas. E a gente tem algumas versões para essa fuga. É uma fuga da cadeia. Ele foi preso e ele fugiu da cadeia, como ele sempre fugia. E a primeira versão que a gente tem é que na cadeia ele trabalhou como pedreiro, ajudando na construção da ala solitária da cadeia. Obviamente que colocar presos para construir a própria cadeia é a definição de uma ideia de jirico. É o que eu tava pensando também, gente. Não faz sentido. E o Dino teria construído a cela com grades suficientemente fracas. Ele então provocou uma briga, foi enviado para Solitária e durante a noite fugiu pelas ruas de São Paulo. E quem pode culpá-lo? Quem pode culpá-lo, né?
A segunda versão dessa fuga não menciona ele trabalhando como pedreiro. Diz apenas que ele era insubordinado e frequentemente enviado para Solitária, que nessa época era basicamente um poço com uma tampa de ferro. E daí, no meio da noite, o Dino teria subido como um artista de circo, forçado o forro de ferro e fugido. A terceira teoria diz que ele foi enviado para Solitária por tentar escavar um túnel, não por uma briga, e que ele estava sem roupas quando ele fugiu, porque ele fugiu nadando no rio Tamanduateí. Então temos essas versões, eu não sei qual é a versão real. Porque também, gente, muito da história do Dino vira vira uma lenda urbana. Tinha gente em São Paulo na época que não acreditava que ele era uma pessoa real. Porque eu via as histórias dele, via as notícias no jornal, e era uma coisa tão espetacular que as pessoas não acreditavam que ele era uma pessoa real. Ah, mas também eu entendo, né? Parando para pensar na imprensa brasileira do século XX, com bebês diabos, loiras fantasma, Gangue do Palhaço. gangue do palhaço, você fica propenso a desconfiar do que você lê no jornal. As fontes também divergem bastante nas datas e no paradeiro exato do Dino nos próximos anos. Mas o que a gente sabe com certeza é que ele, procurado pela polícia, viveu sob diversos nomes diferentes, em diversas cidades diferentes. Ele aparentemente ele foi um comerciante em Curitiba, daí ele foi para Porto Alegre, foi para Rio Grande, foi para Florianópolis, Montevidéu, Buenos Aires, e todos esses lugares ele estava só vivendo de furtos e detalhe, a família dele é aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e ele furtando pelo sul do país. Pobre Concheta. É. Ele foi então para o Rio de... Tem uma história, inclusive, que em Rio Grande, porque ele estava sempre com vários nomes e vários documentos falsos. Daí diz que ele estava em Rio Grande e ele foi até a polícia para obter um documento de identidade, usou o nome do irmão, que era Menotti Menichetti, e ele saiu de lá com uma carteira de identidade e com um Menotti atestado. Menichetti, não parece nome de feitiço do Harry Potter? Sim. Menotti Menichetti. É tipo um vingar de Leviosa. Eu pensei em uma dupla uma dupla sertaneja. Menotti Menichetti. No sabadão sertanejo. Não, mas então, ele saiu da polícia com uma carteira de identidade e um atestado de boa conduta. Mas enfim, ele então foi para o Rio de Janeiro, onde ele se apresentava como Antônio Garcia. Esse daí foi menos. Onde ele foi preso em flagrante, forçando a porta de uma casa na rua Conde de São Joaquim. O Dino se fingiu de louco para não ser preso e foi enviado para o Hospital dos Alienados, de onde ele também fugiu para retornar à Terra da Garoa. Ele também tem uma relação de amor e ódio com São Paulo, né? Sim, gente, esse daí, ó, paulistano já, entendeu? Quando você deixa São Paulo, fica com saudade de volta, é porque você já é paulistano. Aliás, você viu que saiu a lista das cidades mais estressantes para se morar? E São Paulo é tipo... São Paulo é a 8ª. Ah. E aí eu vi que São Paulo é a 8ª e Dublin é a 2ª. Eu falei, eu não acredito que eu saí da 8ª e eu vim morar. Eu saí da 8ª porque eu precisava relaxar, porque eu tava à beira do colapso, e eu mudei pra 2ª. É por causa das gaivotas. As gaivotas também de Dublin, elas te deixam meio Mas é por isso que as gaivotas são assim, tá vendo? Só perde pra Nova York no ranking. Nossa, gente. Então tá, né? Bom,
De volta a São Paulo sob o nome Menotti Menichetti, nome do seu irmão, como eu falei, Dino foi morar no bairro do Bexiga com a mulher e os filhos. Como sua vizinhança era repleta de carcamanos e de, segundo o próprio Dino, um- uma grossa malandragem, ele acreditava que ele estaria seguro da perseguição policial. Ele achava que, como o Bexiga era meio que um gueto italiano naquela época, que ele ia só se esconder e a polícia não ia achá-lo. Sendo o bom gato dos telhados que ele era, ele assaltava comércios e roubava mansões luxuosas da Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e Angélica. O Dino, ele sempre agia sozinho, esperava as pessoas saírem de casa, roubava e fugia na noite. Algumas de suas fugas chocavam a polícia pela agilidade e rapidez. Ele chegou a entrar na casa do Eduardo Matarazzo e roubar R$ 200 dele. Meu Deus! Olha aí, roubando figuras históricas. E do Francisco Junqueira também. Ele entrou na mansão do Francisco Junqueira, que na época era deputado. Olha aí, gente. Pois é. E por sempre roubar os ricos, ele pegou uma fama de bom ladrão, uma fama de Robin Hood, que tira dos ricos para dar para os pobres. Só que isso, gente, é parte da lenda urbana, dessa celebridade que se tornou o Dino na cidade de São Paulo, na mídia paulista. Por quê? O único pobre que ele ajudou na vida dele foi ele mesmo, tá? Ele nunca deu dinheiro que ele roubava para pobre nenhum. Ele ficava com dinheiro mesmo. Mas ele sempre falou que ele roubava os pobres. Ele falou, eu nunca roubei um pobre, só roubo os ricos e só roubo joias e dinheiro, porque são coisas que é só para sustentar a vaidade deles. Não são coisas supérfluas. Eu não roubo nada que eles precisam. Militando ainda. Aí. Ainda militando, lacrando, né? Lacrador. Lacrador. Gatuno lacrador. A polícia montou um cerco para prendê-lo e, com mandado de busca e apreensão, chega à residência do ladrão na Rua da Abolição, número 31. Lá, a polícia encontrou um baú repleto de joias, dinheiro, armas e documentos, incluindo uma carteira de identidade com o nome de Ino Meneghetti, que era um dos muitos nomes dele, porque na verdade o nome de batismo dele não era esse. Mas o Dino foge literalmente pelos telhados e a Concheta é presa naquele dia. A coitada da Concheta, que foi raptada, pariu 5 filhos para esse cara que nunca para em casa, porque ele tá sempre por aí pelos telhados, e agora ela foi presa. Tadinha, não tem nada a ver com o rolê, mal vê o maluco, foi enganada. Então, ela provavelmente foi usada como acessório, né? Em 1926, enquanto saqueava uma residência, ele foi surpreendido pelos moradores da casa. Ele então fugiu, mas acabou em uma obra, onde um guarda lhe deu voz de prisão. Em vão, porque o Dino conseguiu escapar também. O guarda mais tarde acusaria o Dino de ter disparado contra ele, de ter atirado contra ele, algo que o Dino negou veementemente. Pouco tempo depois, o Dino estava em uma cantina comemorando um golpe que ele tinha dado em alguém, quando ele foi identificado por 2 policiais. Esses policiais avisaram as autoridades e a polícia então armou mais um cerco para pegar o gatuno, que contava com até o corpo de bombeiros. Porque afinal de contas. Gente, caso ele estivesse caindo do telhado? Ele estava pulando pelos telhados, pelos muros, pelos quintais, ele andava que nem um gato. Então eles chamaram o corpo de bombeiros. Os policiais invadiram a casa, o Dino se escondeu atrás de um tanque de lavar roupa, fez vários disparos e teria atingido o comissário Ademar Doria. O Dino foi acusado de seu assassinato, mas aparentemente, na hora em que o comissário foi atingido pelas costas, o Dino estava correndo na frente dele. Então, não se sabe se essa história é verdade ou se isso é só
se a polícia tentou colocar nele o erro de um outro policial, por exemplo. Porque isso era muito comum. A polícia prendia o Dino, ele dava umas declarações doidas, a mídia comia com farinha tudo que ele falava, porque ele era uma figura muito polêmica, tinha virado essa lenda urbana, né? E daí a polícia, às vezes, para tentar colocar ele, eu acho que para tentar segurar ele por mais tempo na cadeia, tentava colocar outros crimes nele. Era uma polícia extremamente truculenta naquela época, então o Dino negou muitas das coisas que ele foi acusado, tanto pela polícia quanto pela mídia. E a mídia, a gente sabe, estava tentando fazer dele uma figura muito polarizadora, porque isso vendia jornal. Nessa ocasião em que ele estava fugindo da polícia, ele, ele tentou, né, que ele supostamente teria atirado no comissário. Diz que ele tentou fugir e do alto de um telhado ele gritava para os policiais: "Eu sou o Meneghetti, o César, o Nero de São Paulo." O Nero de São Paulo. Ele ainda ficava, sabe, provocando os policiais. Gente, ele provocava os policiais, ele provocava a mídia, ele mandava carta pro jornal provocando o policial, porque o jornal publicou alguma coisa, daí ele ia e respondia o que o jornal tinha publicado, provocando já os policiais. Ele era muito afrontoso. Eu fico imaginando, afrontoso. Tipo, descendo na Augusta de madrugada, vendo a polícia lá embaixo, o maluco lá, eu sou o Nero de São Paulo! Gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha essa galera. Olha essa gente. Olha essa gente. Preciso beber menos, sabe? Preciso estar em casa mais cedo. Olha com quem que eu tô andando. Tá amanhecendo, sabe? É terça-feira. Bom, gente, não demorou muito, o Dino foi preso numa casa da Rua dos Andradas. E cercado com armas apontadas para ele, ele implorou: "Por favor, pelo amor de Deus, não atirem." Nessa ocasião, ele ficou 19 anos preso. Meu Deus! Ele foi acusado da morte do comissário, né? Ai, sim. Eu acho que foi isso que fez ele ficar. E também porque ele já tinha sido preso tantas vezes que, tipo, ele já tinha perdido aquele réu primário com 10 anos. Boa parte do tempo, quando ele foi preso, também varia muito. Como eu falei, quando ele foi preso e ficou 19 anos na cadeia, tem fonte que fala que foi, tipo, muito antes e tem fonte que fala que foi muito depois na vida dele. Então foi muito difícil colocar esse roteiro em um timeline normal, e é por isso que eu tô resumindo bastante, porque realmente os detalhes eu não tive acesso a coisas tão confiáveis que eu pudesse fazer um timeline decente. Mas ele ficou 19 anos preso, e boa parte desse tempo ele ficou na solitária, onde ele era tratado que nem um animal num zoológico. É porque ele era muito afrontoso também, e o pessoal daquela época muito truculento, né? Então eles colocavam ele na solitária e buenas. E diz que ele era assim, como se fosse um animal no zoológico. As pessoas que visitavam a cadeia iam visitar ele na cela, na solitária. Sabe? Que horror. Que era péssimo, assim. E segundo os relatos daquela época, ele ficava na cela gritando: "Eu sou um homem. Tipo, eu não sou um cachorro, eu não sou um animal selvagem que vocês têm que prender nesse lugarzinho. Eu sou um homem." Ele ficava gritando isso, desesperado. Mas na cadeia, ele lia muito e se arrependia de não ter ido mais à escola. Porque, segundo ele, se ele tivesse ido para a escola, ele seria um gênio. E realmente, ele lia, assim, filosofia, teologia, ciência, ele lia muito. Solto em 1945, o Dino teve que lidar com uma nova realidade. A cidade de São Paulo havia crescido muito e a polícia estava cada vez mais eficaz. 60 dias... Fora que a comunidade italiana estava sofrendo muito preconceito naquela época, né? Eu vou falar disso. Por causa da guerra. Tá. Eu vou falar disso. 60 dias depois, ele foi preso novamente.
Dessa vez por tentativa de homicídio. E daí é isso, outra coisa, eu não sei se esse é um novo homicídio ou se esse é o homicídio do Ademar Doria, que eles tentaram colocar na ficha dele. Então eu não Nossa, sei se mas isso aconteceu antes ou depois. eu imagino que o homicídio tenha sido pelo qual ele ficou 20 anos, né? Então, mas aqui ele foi preso por tentativa, então eu não sei se ele foi preso, Ah, se tá. tentaram colocar mais um homicídio na ficha dele, Tá, tá, entendi, entendeu? entendi. Ou se é uma fonte que tá misturando os homicídios. Bom, nessa ocasião, pelo menos em uma ocasião, ele apanhou muito dos policiais e ficou bastante machucado. Ele apareceu nas notícias, né, nas manchetes dos jornais com o rosto desfigurado. E a população tinha assistido ele ser espancado e ficou chocada. Como eu falei, algumas Imagino. pessoas sequer acreditavam que o tal gato dos telhados era uma pessoa real e não uma lenda urbana. E assim, os jornais estamparam todas as manchetes de jornais com aquela foto dele deformado, e isso polarizou muito a É população, claro. dividiu a opinião pública, né? Mas a lenda do gato dos telhados crescia ainda mais, tanto em lore quanto em polêmicas. Ele saiu da cadeia de novo em 1952 e nos próximos anos ele seria preso e solto diversas vezes, e sempre pelos mesmos motivos. Em 1968, ele tentou mais uma vez roubar uma casa na Vila Mariana. Fugiu pelos telhados, mas acabou quebrando algumas telhas e caindo dentro do banheiro de uma casa. Gente, que atrapalhada. A essa altura, o corpo já estava mais fraco do que a mente. O Dino tinha, afinal de contas, 90 anos de idade. Ele tentou com 90 anos de idade, ele tentou fugir pelos telhados, gente. Gente, quando você me falou que a última vez que ele foi preso foi com 90 anos, eu não imaginei que o roubo tinha sido pelo telhado. Foi uma Você loucura. imagina que com a idade a pessoa se adapta, né? Não, então, Não, mas depois de uma pequena estadia na prisão, ele foi solto. Ele tentou assaltar novamente, mas quando ele foi pego, ele teve que admitir que não é possível ser um bom ladrão sem ter os ouvidos em bom funcionamento. Acho que terei que me aposentar. ai meu Deus. O Dino morreu em 1976, aos 98 anos. Ele foi cremado, pois ele não queria ser comido por vermes. Algumas fontes dizem que ele disse que ele não queria que o corpo dele ficasse no Brasil, né, nessa terra, mas que o vento levasse seu corpo embora. Nos últimos anos de sua vida, a mídia havia mudado o modo como o retratava. Antes uma ameaça, o Dino era agora uma espécie de anti-herói brasileiro, uma imagem romantizada do ladrão que apenas rouba ricos. Vale lembrar que, apesar de algumas fontes dizerem, né, que o Dino atirou, usou armas que ele roubava para atirar e atirar inclusive contra policiais, ele mesmo e outras fontes dizem que ele nunca atirou numa pessoa. De qualquer forma, se ele atirou ou não em policiais, a gente sabe com certeza que ele nunca machucou uma única vítima de seus inúmeros roubos e nunca apontou a arma para um civil. E eu quero reforçar mais uma vez que quando eu falo que o Dino era uma figura icônica, eu de forma alguma quero dizer que ele era um homem bom, um homem direito ou uma vítima. Mas é inegável que a história dele é interessante e se mescla com a história da cidade de São Paulo. Quando Dino chegou no Brasil, milhares de italianos tentavam uma nova vida no país. Muitos chegaram determinados a mudar de vida e a prosperar. E alguns, assim como Dino, nem tanto. A realidade é que quando um país recebe uma onda de imigração, recebe-se gente de todos os tipos e com todo tipo de plano. Gente que normalmente só vem a somar, mas que por muitos anos sofrem preconceito e ostracismo. Os italianos chegando no Brasil eram vistos como aqueles que chegaram nos Estados Unidos: mafiosos, ladrões, carcamanos,
gente em quem você não podia confiar. Figuras como Dino dividiram a opinião pública. Alguns o usavam como um exemplo clássico de como os imigrantes italianos eram ruins para o país. E outros tentavam explicar que nem todo italiano era assim, e que era injusto colocar trabalhadores que estavam construindo um país com as próprias mãos no mesmo balaio de um ladrão. Aos poucos, a gente sabe que os italianos foram tão integrados à cultura brasileira que hoje a gente tem orgulho das nossas raízes, até demais, né? A pessoa tem o tataravô era italiano, ela fala que ela é italiana. Mas a gente precisa lembrar que há sempre um novo grupo de imigrantes chegando e sofrendo o mesmo tipo de preconceito e o mesmo tipo de ostracismo. As etnias mudam, mas os novos imigrantes sempre são vistos como os novos carcamanos. E sua presença, suas próprias vidas, são sempre debatidas e ameaçadas. A mídia sempre usava as cinemáticas históricas do Dino para vender jornais. Eles sabiam como dividir a opinião pública e o Dino sabia bem como causar notícias, como causar burburinho e trazer um pouco de simpatia para si. Foi especialmente difícil durante a ditadura, mas como eu falei, ele sempre foi uma figura icônica. E eu separei algumas falas icônicas dessa Mona. Dessa Mona. Ele falou assim, ó: todo dia roubava. Para mim, roubar é uma necessidade quase física. No dia que não faço roubo, nem durmo direito. Meu Deus. Daí, sobre a mídia, ele falou assim: o repórter é um cupincha cheio de vícios que vive adulando seus chefes de sessões. Chefes que muitas vezes não primam por boa moral. Às vezes, mais venais que os próprios criminosos. Meu Deus, militante. Militante. Na outra, na rua tinha mais soldados do que paralelepípedos. Se eu não tivesse embriagado, a polícia nunca ia me prender. Foi o cão que botou pra nós beber. O cão foi quem botou pra nós beber. E a frase, né? Jamais roubei um pobre, só me interessava tirar dos ricos e tirar joias, que são bem supérfluos, que só serve para alimentar a sua vaidade. E sobre o argumento de que ladrão já nasce com o dom de roubar, ele disse: isso é conversa de médico pedante. Daí ele fala assim: o que acontece é que eu sou famoso. É só deixar a cadeia que vou preso de novo. Já estou velho demais para roubar. O pior é que eu só sei que eu tentei assaltar depois que eu já estou na cadeia. Porque realmente, as pessoas, às vezes acontecia um assalto numa mansão e o povo já prendia ele achando que era ele. Porque... E ele tava assim: eu só tô na fila do banco, minha senhora. Eu tô aqui tentando pagar a minha conta na lotérica. Inventaram... com a minha carteira de trabalho. Tá aqui, sou eu, Menotti Manicat. Aqui, eu, Menotti Manicat. E ele diz: inventaram muitas histórias sobre mim. Que escalava muros altos, que andava pelas paredes, dava pulo de 10 metros. Até parece que eu sou um homem de borracha. Mas tem tem muita história sobre ele. Eu preciso comprar um livro para ler mais, porque tem muita história, assim, absurda. Tem uma história que eu li no Aventuras da História, que ele tinha fugido da cadeia. E daí, no outro dia, a polícia fez uma coletiva de imprensa dizendo que eles iam pegar o ladrão, que eles iam pegar o fugitivo. E o Dino raspou o bigode, colocou um chapéu, compareceu a essa coletiva de imprensa e se sentou do lado do delegado. Menotti Manicat. Gente, é uma mona afrontosa. E essa é a história do infame Dino Meneghetti. Eu adorei. Menotti Manicat. Menotti Manicat. Sabadão sertanejo. Sabadão sertanejo. Nossa, eu adorei. Não conhecia nada dessa história. Não conhecia esse personagem. Pois é, o Gatuno dos Telhados. O Gatuno dos Telhados, eu amei. Depois do cãozinho dos teclados, o Gatuno dos Telhados. E com essa...
Desculpa, eu tô com sono. Eu não vou te desculpar, porque eu também já tinha pensado nessa piada e eu me segurei pra fazer, porque ia ficar muito tiazona. Eu já tava. Ah, droga. Eu fiquei com pena, eu fiquei com medo de eu fazer essa piada e todo mundo falar, Natália tiazona. Mas já que você fez, eu fiquei feliz. Confesso que fiquei satisfeita Não, que alguém fez essa piada, porque todo mundo tava pensando nela. eu fiquei tão feliz do meu forte ser a rima. Meu Deus, rimou. E é isso, gente. Enfim. Bom 2026. E a gente Yes. espera, do fundo do coração, que você continue com a gente, continue assistindo, continue apoiando e continue gostando desse podcast, porque a gente gosta de você. Sim, e gente, 2026 vai ser maravilhoso. A gente promete altas aventuras. Altas aventuras na história. E é isso, Meu Deus, tchau. na história. E tchau. Vamos viver aventuras na história. Na história. Yay!